que a igreja aconteça. Deus te abençoe, a palavra é contigo. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez, graça e paz à igreja do Senhor Jesus. Amém. Então pediu para apresentar, tem que apresentar, só que não precisa ficar em pé. Então levante as mãos ali, minha esposa Priscila, Nicolas, Caio e a minha mãe Vera. Levanta a mãe. Isso. Cadê o Nicolas? Ah, tá aí com a galera. Ok, ótimo. O pessoal da projeção vai me ajudar mais uma vez. Mas antes de darmos início à palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, por favor. Repita comigo, igreja. Pai amado, estou aqui na tua presença. Já cantamos louvores, exaltamos o teu santo nome, mas agora, Senhor, encontre em nós corações abertos, férteis, para receber a tua palavra. Plante em nós a tua verdade, para a tua glória, para a glória do teu Filho Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Foi um pouco tímida essa repetição, mas amém. Eu sei que você orou aí no seu coração também a lei de expressar a sua voz. Muito obrigado, isso aqui é provisão de Deus. Muito obrigado pela água. Queridos, hoje pela manhã eu falei para vocês a respeito do versículo que eu mais gosto. Aliás, eu tenho um conjunto de versículos que são os meus versículos preferidos. Então hoje pela manhã falei o principal, o primeiro, Gálatas 2:20. Hoje, agora à noite, nós vamos meditar no livro da Bíblia que eu mais gosto, que é o livro de Efésios. Eu não sei se é o livro que você gosta, mas independente disso, a palavra de Deus, ela deve ser lida, deve ser respeitada e deve ser amada, porque Deus se revelou através da sua palavra. Quando Deus criou do nada todas as coisas, a criação foi um ato de amor. Foi um ato de amor de Deus. Ele se deu, ele se doou e criou. Deus disse: haja luz, houve luz. E Deus, com toda a sua criatividade, seu poder, criou este mundo maravilhosamente perfeito. E para coroar a sua criação, Ele fez o homem e fez a mulher. A criação, o ponto máximo da criação de Deus é o ser humano. E uma das coisas que Deus disse a Adão é: cresçam, multipliquem-se, espalhem sobre a terra. Qual que era a ideia? De espalhar através da família a imagem de Deus sobre toda a terra. Mas Deus também deu uma ordem para Adão e para Eva, somente para Adão: não coma do fruto que está no meio do jardim. Nós sabemos a história. Satanás, como serpente, se apresenta para Eva, a seduz, a convence que o melhor que ela podia fazer era se alimentar daquele fruto. Ela come, dá ao seu marido, e toda a desgraça sobrevém no mundo. Toda a desgraça. E aí vem os filhos. Caim, Abel, tantos outros filhos, agora espalhando a imagem de Deus sobre a terra, mas uma imagem de Deus distorcida. Distorcida por causa do pecado. Mas Deus, maravilhosamente, já criou um plano de redenção, para que essa imagem de Deus ela possa ser restaurada. E a imagem de redenção, ela se culmina na pessoa de Jesus. Lá em Gênesis 3,15 é prometido que o filho da mulher futuramente iria esmagar a cabeça da serpente e seria picado por ela. Então Jesus, ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, e ele é a oferta da humanidade para Deus. Essa oferta que foi colocada na cruz e Deus aceitou. Porque sobre Jesus caiu a ira que era destinada a cada um de nós. E assim Jesus, a igreja de Cristo agora, a imagem de Deus está sendo restaurada na igreja.
E nós temos agora o dever de resplandecer essa imagem. A carta de Efésios tem o propósito do apóstolo Paulo escrever para aquela carta naquele tempo, e para nós hoje, para dizer que a igreja é a nova sociedade de Deus. É a sociedade resgatada, redimida pelo Cordeiro, pelo Senhor Jesus. Então aquilo que é dito lá, é dito para nós hoje. E uma das coisas que marcam a carta aos Efésios, vai ser projetada ali, é uma frase que principalmente aparece várias vezes no primeiro capítulo, que é em Cristo, ou em outros momentos vai ver nele. Se você marcar depois na sua Bíblia, estudando lá, em Cristo, nele, vai aparecer diversas vezes no primeiro capítulo, e é isso que está, em Cristo. E eu quero ler para vocês, como eu disse antes de eu pregar no texto, eu gosto de trabalhar com o contexto, para nós estarmos bem conectados com aquilo que a palavra de Deus quer nos direcionar. Então, por favor, próximo slide, vamos ler esses versículos do capítulo 1, a nossa meditação está no capítulo 2, mas vamos ler juntos? Vamos lá? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vamos começar de novo? Quando teve o mês da família aqui, eu vi o pastor Nunes falando assim, eu gosto de participação. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu também gosto. Eles vão participar comigo. Então vamos lá? Agora, não tenha vergonha não, finge que tem ninguém do seu lado lá. Vamos ler juntos, vamos pregar a palavra de Deus juntos nessa noite. Vamos lá? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, para o louvor da sua gloriosa graça. Mais uma vez, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Aleluia. O Senhor nos salvou para a sua gloriosa graça. Essas verdades do capítulo 1, elas demonstram o quê? Que a obra de Deus é para o louvor do Senhor, para o louvor da graça de Deus, para o louvor do nosso Deus e Pai. O capítulo 2, ele vai nos dar uma outra direção. Uma vez que nós somos resgatados por Cristo, agora ele vai nos direcionar para um caminho especial que eu quero convidar vocês. Então abram suas Bíblias no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 aos versículos 10. Trouxeram suas Bíblias? Digital, no papel, está aí com ela? Eu sou o tipo de pastor que eu gosto, depois de ler a Bíblia, não fecha a Bíblia. Deixa a Bíblia aberta. Ou não fecha o seu celular. E deixa no modo avião aí, que vai aparecer o zap tentando tirar sua atenção. É o diabo. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, todavia Deus, todavia Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Amém?
Esta é a palavra de Deus. No ano de 1894, no rio Inn, em Passau, na Alemanha, aconteceu algo trágico. As crianças, era o rio congelado, calma aí, para aí, o spoiler tem que ser até aí. As crianças estavam brincando ali no gelo, como de costume no inverno, se divertindo, patinando, mas teve uma criança que ela se afastou e chegou para uma camada mais fina. E quando ela chegou nessa camada mais fina, quebrou, e ela não sabia nadar, começou a se afogar. Aí esse camarada, Johann Kuchenberg, mais ou menos assim, ele ainda criança, ele era um pouquinho mais velho, ele não sabia nadar, mas ele se esforçou para poder salvar aquela criança. O nome do herói é Johann Kuchenberg, e quando ele foi adulto, ele se tornou um sacerdote da Igreja Católica. E aquele menino que foi salvo é este aqui. Adolf Hitler. Quem não sabe quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler foi um homem terrível, responsável por mais de 5 milhões de mortes de judeus. Muitas atrocidades, um homem muito mau. Mas veja só, ele quase morreu e foi salvo. O que isso ensina? Que ele não valorizou a vida que ele recebeu de volta. Ele estava prestes para morrer, um rapaz foi lá e o salvou, ele sobreviveu, cresceu e fez muito mal à humanidade. Quando nós ouvimos a história assim, a gente pensa assim, podia ter morrido, né? Ele foi salvo da morte, mas viveu uma péssima vida. Mas e vocês? Vocês foram salvos da morte espiritual. Deus deu uma vida para vocês, mas como que vocês têm vivido a vida que Deus deu para vocês de volta? Qual tem sido os seus planos, seus sonhos, seus objetivos? Qual tem sido a razão de vocês levantarem cedo, tomar o seu café e sair para trabalhar? São seus sonhos, são seus planos, são seus alvos, são seus objetivos. Esses alvos, sonhos e objetivos, eles estão alinhados com a vontade de Deus? Então, nesta noite, eu quero encorajar a igreja, a primeira igreja batista em Guarulhos, e todos que vocês aqui visitam, que vocês vivam para a glória de Deus. Capítulo 1 fala que o Senhor nos salvou para a sua gloriosa graça, para louvarmos Ele pela sua ação benevolente. Mas por agora por termos sido salvos por Cristo, agora nós vivemos para a glória de Deus. Então viva para a glória de Deus, tão somente viva para a glória de Deus. Eu sei que neste ambiente, ou talvez algumas pessoas que vão ouvir essa mensagem futuramente, no YouTube, podcast, que sim que seja, existem realidades espirituais diferentes, distintas aqui. Tem pessoas que de fato falam assim, falam assim, eu sou de Jesus, eu tive um encontro pessoal maravilhoso com Jesus. E outras pessoas falam assim, poxa, Jesus é um cara legal, eu admiro Jesus, só que eu ainda não tomei aquela decisão por Cristo. Então, a mensagem de hoje é para você, é para nós, que já tomamos uma decisão, estamos convictos nessa caminhada. Então eu quero encorajá-los a permanecerem firmes, eu quero incentivá-los. E você ainda que não vestiu a camisa do Evangelho, você que ainda não tomou essa posição, eu vou seguir a Cristo até o último dia da minha vida, desde já, o convite é feito para você. E eu convido que vocês sejam atentos comigo para a pregação da palavra de Deus. Estão comigo, sim ou não? Sim, isso mesmo. Então, viva para a glória de Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Se você é do Senhor Jesus, tem essa convicção no seu coração, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas vocês sabem o que quer dizer evangelho, né? Evangelho é uma boa notícia, mas ela só é uma boa notícia porque existe uma má notícia. Então, para nós que já temos essa decisão firme com o Senhor Jesus, viva para a glória de Deus, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas você que ainda não tomou essa decisão, vem uma notícia ruim. O pecado ainda domina você.
você ainda é escravo do pecado. Mas o que o pecado gerou em nós? O que o pecado gerou em nós? E o que ele gera naquele que ainda não é salvo em Jesus? Ele gera morte. Morte. Primeiro versículo do capítulo 2. Nós estávamos mortos. Mortos. Em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Por ser um pecador, o que eu recebo como recompensa é a morte. Todos pecaram, todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Coloque isso no seu coração. Todos pecaram. Até aquele camarada lá que você acha maravilhoso é pecador. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. O pecado das pessoas, o pecado que nasce nas pessoas, o pecado que as leva para caminhos opostos ao caminho de Deus, gera morte. Gera morte. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. O Senhor Deus disse a Adão: não coma do fruto, quando comer, morrerá. Ele achou que comer e pum, ia morrer, instantaneamente. Não, a partir do momento que ele deu aquela bocanhada, a morte começou a fazer parte da existência. A morte que separa as pessoas de Deus. Não é uma morte física, mas é uma morte espiritual diante de Deus. As transgressões, os pecados impossibilitam totalmente alguém de viver diante de Deus, de alguém cumprir a vontade de Deus. O morto espiritual, ele não pode reagir positivamente à vontade de Deus, porque está morto. Está separado, está distante. A palavra morte aqui é uma palavra que é conhecida nossa, necros, da onde vem necrotério. Em setembro de 2008, meu pai faleceu na festa da igreja lá em Cumbica. Na festa, uma noite, uma sexta-feira de celebração, meu pai teve um infarto fulminante. Pum! Aquela correria, e vem aquela voz do médico: olha, ele chegou aqui com sinais baixos, fizemos de tudo para reanimá-lo, não conseguimos. Uma noite, parecia uma noite de festa, foi uma noite de tristeza. No dia seguinte, eu e um amigo, nós tivemos que ir até o necrotério para fazer reconhecimento do corpo. Quem já passou por esse momento desagradável sabe do que eu estou dizendo. E quando eu adentrei, até o meu amigo falou assim: não, fica de olho. Eu falei: não, vamos entrar. Eu vi, meu pai estava deitado na maca de lado. E parecia que ele estava apenas dormindo. Quem dera eu poder falar assim: pai, acorde. Não tinha nenhum ânimo, não tinha nenhuma interlocução, alguma comunicação, porque ele está morto. Ele não conseguiria de forma alguma chegar e falar: oi Fábio, oi meu filho. Morto. Todo aquele que não está em Cristo está morto. Não tem como buscar a Deus. Não há quem busque a Deus, como está escrito em Romanos. Não há quem faça a vontade de Deus, porque está morto. Morto espiritualmente, está distante. É um incrédulo. O incrédulo ao evangelho, ele não está enfermo, ele está morto. Ele não precisa ser reanimado, ele precisa em Cristo ser ressuscitado. Da pessoa mais bela a mais desprovida de beleza, da mais pobre à mais rica, da menos capaz à mais inteligente, do mais desconhecido ao mais famoso, do mais mesquinho ao mais generoso, do ateu ao mais religioso, sem Cristo está morto. Isso significa que nós andamos em meio a um cemitério espiritual, cheio de pessoas mortas diante de Deus, vivas biologicamente,
mas espiritualmente mortas. O pecado gerou a morte. Outra coisa que o pecado gerou foi a escravidão. O pecado gerou a escravidão. A morte espiritual teve início com a desobediência do nosso pai Adão. Ele era o nosso representante, ele falhou, nós falhamos com ele. Não adianta chegar no céu e falar assim, quando chegar no céu eu vou dar um puxão de orelha em Adão. Não, a gente faria a mesma coisa ou faria pior. Mas Adão, ele recebeu uma ordem clara, uma ordem simples. Não coma do fruto que está ali no meio do jardim. Quando você fizer, morrerá. E quando nós não seguimos a vontade de Deus, nós seguimos a nossa. E as pessoas acham que viver com Cristo é viver em escravidão. Mentira! Viver em escravidão é viver como nós bem desejamos. Eu lembro que lá nos anos 90, indo para a escola, tinha um amigo meu que ele começou a fumar cigarro. E eu falei assim, rapaz, para de fumar. O dia que eu quiser eu paro. Já passaram-se 30 anos, ele continua fumando. E ele acha que é livre. Não. Liberdade é viver na forma que Deus dá. E essa forma está em Jesus. Fora isso, ela é escravidão. As vontades das pessoas mortas espirituais. A vontade ela é má, ela é imperfeita e ela é desagradável para Deus. Repito. A vontade das pessoas mortas espirituais é má, imperfeita e desagradável diante de Deus. E há 3 realidades que forçam, que estimulam a ofensividade das pessoas mortas a andarem na desobediência, andarem na escravidão. A primeira é o mundo. E o que é o mundo? São os valores humanos acima dos valores de Deus. É um sistema que é contrário a Deus, que é anti-Deus, que busca nos conformar ao seu modo de ver e de viver a vida, longe da vontade de Deus. Longe da vontade de Deus. A outra força, a outra realidade é o diabo. E não adianta falar assim, cruz credo, pastor, fala no diabo não que dá azar. Eu não preciso falar com o diabo, ele existe. Ele é uma entidade má, que quer atrapalhar todas as pessoas de entenderem o Evangelho. O diabo, ele tem liberdade, ele atua nos filhos da desobediência. Eles atuam porque eles são filhos desse primeiro casal, Adão e Eva. Desobedeceram a Deus, são filhos da desobediência. E essa filiação, a desobediência, ela concede autoridade ao diabo para atuar nessas pessoas. Pastor, eu não assumi meu compromisso com Cristo, quer dizer que o diabo tem liberdade para agir na minha vida? Tem. Tem, porque nem todas as pessoas são filhas de Deus. Não. Filhos de Deus são as pessoas que creem em Jesus de todo o seu coração. Deus sim, Ele é o Pai Criador do mundo. Mas Ele não é Pai de todas as pessoas. Essa filiação, ela só acontece por meio de Cristo. Nós lemos que nós fomos adotados em amor. Adotados. Nós fomos enxertados em Cristo, na família de Deus. O diabo, ele é o espírito que atua nesses filhos da desobediência. E seus demônios influenciam na vida dos incrédulos. A maior arma do diabo é a mentira. Ele muda, ele distorce a palavra que é viva e eficaz, lançando dúvidas na veracidade da palavra. E quando ele tem sucesso, ele destrói a possibilidade de fé. Porque fé é saber daquilo que Deus quer e você colocar em prática. E quando ele distorce a palavra de Deus, ele tem sucesso, nós não temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A outra força, a terceira força, é a carne, este corpo. Este corpo que estimula o incrédulo a não obedecer a Deus.
A nossa carne tem uma inclinação para o mal, para fazer aquilo que é errado. Existe uma luta dentro de nós. Se nós não alimentarmos o nosso espírito com Deus, com a sua palavra, automaticamente nós estaremos nos alimentando de nós mesmos, deste mundo, e faremos aquilo que não agrada a Deus. Nós somos pecadores por natureza. A carne se dispõe a saciar o seu querer de um modo desenfreado. Romanos 1:24 diz: pois por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Deus, vocês sabem qual é a pior disciplina de Deus? A pior disciplina de Deus não é mandar um raio, cai na sua casa, cai na sua cabeça. A pior disciplina de Deus é falar assim: faz o que você quiser. Deus fala assim, Ele se entrega, Ele tira todos os freios morais. Faz o que você quiser. Essa é a pior disciplina que Deus pode fazer no ser humano. O pecado gerou a morte, o pecado gerou a escravidão, com essas forças, o mundo, o diabo e a carne, e o pecado também gerou condenação. Merecedores da ira, está aí na NVI, estão debaixo do desfavor de Deus, ou seja, são desgraçados, não tem a graça de Deus em sua vida. Pesado, né? É isso que o pecado faz, pessoal, por isso que não dá para brincar com o pecado não. João 3,16 é bem conhecido de nós, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas lembra, a Bíblia não para em João 3,16, existe o 17, existe o 18. O 17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aí vem o 18. Quem nele crê, não é condenado. Aleluia. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por natureza, filhos da desobediência. Por obras, filhos da ira. O incrédulo já está condenado, a sentença já foi declarada: culpados. O Deus justo se ira contra todo o pecado da sua criação. A ira do Todo-Poderoso. A ira de Deus é uma resposta à nossa malignidade, à nossa maldade. Todas as pessoas que não estão em Cristo estão em extrema necessidade de redenção, porque são filhos da ira, são merecedores da ira. Acabou, vamos embora. Mas o texto não para no versículo 3. Aleluia. O texto continua no versículo 4. E se vocês perceberam, eu repeti 3 ou 4 vezes: todavia Deus, todavia Deus. Em outras versões, mas Deus. Uma conjunção adversativa. Muda a sentença. Olha o que o pecado gerou, olha o que o pecado fez, olha o que o pecado trouxe. Mas Deus interveio. Deus chegou, Deus fez algo. Aleluia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Todavia Deus interveio na nossa história, e Deus quer intervir na sua história nesta noite, para a sua glória e para a sua alegria. Viva para a glória de Deus, porque Ele fez algo glorioso por você. Deus fez algo glorioso por nós. E o que Deus fez? E o que Ele quer fazer por você? Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia. A ira de Deus é uma resposta à nossa maldade, mas a sua rica misericórdia não é uma resposta à nossa amabilidade, porque estávamos mortos. Nós não poderíamos ressuscitar por nós mesmos. Nós precisávamos da intervenção de Deus brilhando em nossas vidas.
Na verdade, a sua rica misericórdia é uma atitude independente das nossas boas intenções. É graça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos viu mortos, Ele nos viu perdidos, e por isso Ele teve misericórdia de nós. Uns 2 anos atrás eu vi uma pesquisa, um fato curioso, na verdade eu vi confesso, foi no Instagram, curiosidades do Instagram, e estava lá falando sobre Bill Gates. Bill Gates, alguns anos atrás, ele era o 2º homem mais rico do mundo. Hoje tem outras pessoas à frente dele, mas só para nós entendermos um pouco do que é ser rico em misericórdia. O Bill Gates ali falaram que se ele decidisse, a partir daquele dia, gastar $1 milhão por dia, $1 milhão é bastante dinheiro, o que você faria por dia com $1 milhão? Você nem sabe o que você faria. Você sabia fazer no primeiro dia, no segundo você não sabia mais. Se ele gastasse, a partir daquele dia, $1 milhão todo dia, ele ia demorar 219 anos para acabar com toda a sua riqueza. Isso é um homem rico. Isso é um homem rico. Agora o nosso Deus, irmãos, é Deus rico em misericórdia. Ele tem misericórdia sobre misericórdia disponíveis a todo aquele que crê, todo aquele que chega até Ele. E essas misericórdias, elas não são velhas. Essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Novas são a cada manhã. Novas estão à disposição de todo aquele que se aproxima de Deus. Deus, Ele é rico em misericórdia. Não acaba a misericórdia. Ele tem misericórdia para despejar, para jogar, para derramar nas nossas vidas. E Ele quer derramar nessa noite mais e mais em nós, para vivermos a glória de Deus. E também para você, amigo visitante. Deus tem ricas misericórdias para a sua vida. Ela se renova toda manhã, toda manhã. Normalmente, quando eu oro pelas manhãs, normalmente eu falo: Senhor, eu conto com as Tuas novas misericórdias, para mim, para minha família, para minha igreja. Deus fez por nós, por você, Ele teve misericórdia, mas Ele também nos amou. O Senhor, Ele nos amou. Por natureza, Deus é amor. Não, Deus não se fez amor. Deus não criou o amor. Deus é amor. É expressão da sua misericórdia o amor. Ele nos abraçou. Deus tanto amou. Nós não conseguimos quantificar esse amor. Deus tanto amor que deu. Deus é um Deus justo. Então, quando o homem pecou, Deus falou assim: eu preciso punir o pecado. Mas Deus também é amor e misericórdia. Ele falou: e eu vou punir o pecado, mas eu vou trazer salvação, uma possibilidade de salvação. Então, creia no meu filho, porque a punição que era para você caiu sobre o meu filho. Creia, e a justiça do meu filho vai se tornar a sua justiça. Ele nos amou. Efésios 3, dentro do contexto que estamos lendo, Efésios 3, 18 e 19 diz: que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Queridos, nós precisamos mais e mais meditarmos no amor. Hoje pela manhã meditamos e agradecemos a Deus pelo amor dele revelado na cruz do Calvário, na ceia do Senhor. Agora a oração do apóstolo é que cada dia mais nós venhamos a compreender a dimensão do amor de Deus. Eu sei que nós louvamos a Deus pelo seu amor, mas tenta trabalhar isso cada vez mais no seu coração, porque isso vai ser combustível na sua alma. Isso vai trazer um grande louvor saindo dos seus lábios. Deus teve misericórdia, nos amou e Ele nos deu vida com Cristo. Ele nos deu vida com Cristo. Efésios 1, versículos 13 e 14 diz que quando ouvimos e cremos, para ter vida é necessário ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Nós estávamos mortos espiritualmente e Cristo falou. A mensagem dele chegou. Ela brilhou em nossas vidas e nos reanimou e recebemos a vida. Nós tivemos uma ressurreição espiritual. A vida, ela provém de Cristo.
Nas ressurreições que estão registradas nos evangelhos, diz que Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro. Todas as vezes Jesus disse, Jesus falou: Jairo, vem para fora. Menina, levante. A outra eu não lembro, mas menino, levante, acorde. Só após Jesus falar, só após a palavra de Deus chegar, é que pode dar ânimo a um corpo morto. Em Cristo, nós recebemos vida e Ele quer tirar você da morte espiritual. Ele quer te dar vida juntamente com Ele. Deus fez por nós misericórdia, amor, vida com Cristo, e Ele nos ressuscitou, Ele nos exaltou. A palavra diz que Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Nós saímos do cemitério espiritual e o Senhor nos deu vida e nos colocou no trono da sua graça juntamente com Ele. Hoje nós somos participantes do seu reino, nós fazemos parte do reino de Deus. Ele nos colocou em lugar de exaltação em Cristo. Depois que Lázaro ele foi ressuscitado por Cristo, ele sentou-se à mesa com o Senhor e eles ceiaram e celebraram juntos. Todos nós que passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, nós temos uma mesa diante de nós para celebrarmos a nova vida em Cristo Jesus. Faça isso, igreja. Deus faz o mesmo conosco. O coração do salvo, ele é transformado. E quando cada vez mais ele é transformado, ele exalta Cristo, proclamando a bondade que tirou ele da morte para a vida, do necrotério para o trono da graça de Deus. E isso acontece hoje. Essas misericórdias estão disponíveis agora, para que todos aqueles que se voltarem para Ele, seja exaltado em Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome. E um dia o Senhor vai voltar, e todo olho verá, e todos saberão, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso. Deus teve misericórdia, amou, nos deu vida, exaltou, e Ele nos guardou. Ele nos guardou. Versículos conhecidos nossos, 8 e 9, fala da salvação pela graça por meio da fé. Não é a parte mais importante desse parágrafo, o mais importante é Deus. Deus agindo, Deus mudando a história. Mas aqui mostra uma doutrina importante, que todo aquele que pela graça é salvo, por meio da fé, é salvo. E o que é salvo? Você vai ser dele. Vai pertencer a Jesus. E se foi Jesus que salvou você, você está seguro. O amor de Cristo nos traz segurança. Nós não precisamos temer, perdermos a salvação. Nós precisamos sim desenvolver a salvação, viver em santificação. Mas o Senhor Jesus disse que ninguém, nada poderia nos arrebatar das suas mãos. Ele nos guardou. Ele nos guardou. A glória, queridos, é do Salvador. A glória não é daquele que salva. E normalmente é assim que o mundo pensa, né? Aquela pessoa era tão boa, ela é tão generosa, Deus deve ter reservado um lugar para ela. Não, está errado. Está errado. A glória é do Salvador. Do Salvador. Todo mundo assistiu o filme Vingadores? Se não assistiu, eu conto spoiler, não tem jeito. Então o mundo está sendo derrotado mais uma vez, eles estão tentando trazer as pessoas de volta. De repente lá a manopla do poder chega nas mãos do Tony Stark vai lá e pum, reverte tudo. E ele dá a sua vida para salvar todo o universo. As palmas, as lembranças são para as pessoas que foram salvas ou elas são ovacionadas para aquele que a salvou? Para quem salvou, queridos, Jesus nos salvou. A glória do herói, a glória do Redentor, não é nossa. Não é nossa, porque Ele realizou a obra poderosa de salvação na cruz do Calvário. Tão somente nele. A única coisa que nós precisamos fazer é nos lançarmos de inteireza de coração nos braços, nas mãos do Senhor Jesus. Vamos continuar?
Viva para a glória de Deus, porque Ele realizou algo precioso em você. Viva para a glória de Deus, porque Ele, Deus, realizou algo precioso em você, e Ele quer realizar algo precioso em você, meu caro amigo. E o que Ele fez? Uma nova criação. Uma nova criação. O texto diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. E em versões mais antigas, talvez revisualizado, vai estar lá, que nós somos uma feitura de Deus. Essa palavra criação, feitura, é a palavra no grego chamada poemia, da onde vem poema. E o que é poema? É um trabalho com as palavras. É um trabalho manual. Essa é a ideia de um trabalho manufaturado, onde você pega os materiais e começa a criar uma obra de arte. Querida Primeira Igreja Batista em Guarulhos, você é uma obra de arte nas mãos do Senhor Jesus. Ele está criando algo novo através de você. Ele está criando algo novo através de nós. E você, meu amigo visitante, Deus quer te fazer uma nova criatura. Ele quer fazer algo novo, porque quem está em Cristo, tudo é novo. Tudo é novo. 2 Coríntios 5,17 vai ser projetado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E não é novo assim, tipo, meu carro é um Cobalt, acho que nem faz mais o Cobalt. Mas sei lá, você tem um carro novo lá. Então eu comprei meu carro em 2014. Aí eu tenho o mesmo Cobalt de 2018, por exemplo, 4 anos depois. É um carro mais novo para mim, mas é o mesmo carro. Mesmo carro. Mas para mim ele é novo. Não. O que Deus faz é te dar um carro exatamente novo, que nunca foi lançado. O que Deus quer fazer em nós, em Cristo Jesus, é nos tornar novos. Tem uma coisa que me irrita, tem algumas coisas que me irritam. E uma delas é uma palavra que passa hoje muito nos Instagrams, nas redes sociais, por aí. Sabe qual é? Você tem que descobrir uma nova versão de si mesmo. Mas isso só me irrita quando a gente pensa a respeito da fé cristã, tá? Então não tem um problema você profissionalmente ser uma melhor versão de si mesmo. Mas em Cristo isso está errado. Se tivesse um som, seria mais assim, errado. Errado. Deus não quer que nós sejamos uma melhor versão de nós mesmos. Deus não quer que nós sejamos uma melhor versão de pecadores. Não, isso Ele joga fora. Isso é pequeno para Deus. Melhor versão não. Ele quer fazer algo novo. Algo que ainda não existe. Ele quer fazer que nós sejamos totalmente parecidos com Jesus. Quando o Senhor está nos moldando, nos santificando, é como nós fôssemos barros frescos ali na mão do oleiro. E Ele começa a trabalhar, moldar. E Ele tem um modelo para olhar. Ele olha para um vaso perfeito chamado Jesus. E ele pega aqui nesse barro chamado Fábio e começa a moldar, olhando para Jesus. De repente esse barro dá uma mexida, uma quebrada, ele vai, pega de novo. Vem aqui, barrinho, Fábio, vem aqui. Olha para Jesus. E Ele vai me moldando a imagem de Cristo. É algo novo. Aleluia. Aleluia. Jesus não dá um tapa no negócio, Ele não faz um trabalho de funilaria, Ele faz algo novo. Eu não canso de falar isso, pessoal, porque é novo mesmo, é novidade de vida, novidade de vida. Caminhando para o último ponto, viva para a glória de Deus, porque Ele faz algo maravilhoso através de você. Viva para a glória de Deus, porque Ele faz algo maravilhoso agora através de nós. E Ele quer fazer algo através de você, meu querido, minha querida. E o que Deus quer fazer através de nós? Através de você? Boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós fomos salvos para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Repito o versículo 10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Deus, Ele está transformando a nossa imagem na imagem de Jesus. E somente assim nós podemos cumprir a vontade de Deus. Somente assim. Nós não praticamos o que é certo para Deus para sermos salvos, porque estávamos mortos. Mas agora que temos vida juntamente com Cristo, que estamos vivos com o nosso Salvador, nós podemos e devemos fazer boas obras. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar parados, não podemos ser omissos a tudo aquilo que nós temos conhecido de Deus e do seu querer, da sua vontade. Tito 2,14, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Romanos 12:2, bem conhecido dos irmãos: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós fomos salvos, quero fazer uma ilustração, é como se o Senhor nos colocasse dentro de um aeroporto. Fui salvo, estou dentro do aeroporto, mas agora, porque eu fui salvo e estou dentro do aeroporto, o Senhor quer que eu embarque, que eu faça o check-in, que eu entre no avião e tome rumo à viagem do propósito dEle, que é fazer a vontade dEle. Nós só podemos cumprir a vontade de Deus, porque Deus nos dá o seu Espírito Santo. Ele nos dá força vindo dos céus para cumprirmos o seu querer. Porque sem o Espírito Santo é impossível realizar a vontade de Deus. Vocês já fizeram essa oração uma vez na sua vida? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Já fizeram essa oração? Eu já fiz várias vezes. Deus já respondeu para você? Se Ele não respondeu, eu vou dizer para você, em nome dEle, baseado na palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra. Você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um pastor para fazer a vontade de Deus. Aonde Deus te chamou, Ele quer que você cumpra a sua vontade. É na sua vocação, é na sua profissão, é na sua vizinhança, é na sua igreja, é na sua família. Cumpra a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ame o Senhor, o conheça e o proclame com amor e graça. Não sirva, não caia na mentira do diabo, que se a gente não servir a Deus, Deus vai nos punir. Deus já tirou de nós em Cristo toda a punição já caiu sobre Cristo. Nenhuma obra que nós fazemos para Deus é um sacrifício. Não. Porque o único sacrifício que Deus aceita é o de Cristo. Toda obra que nós fazemos para Deus é uma oferta. É uma oferta de gratidão. É uma oferta de amor, porque Ele já nos deu tudo com Cristo. Ele já nos deu tudo com Cristo. Então, quando fomos salvos, Deus nos coloca no rumo para cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Todos aqueles que já experimentaram a vontade de Deus na sua vida, sabem que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Leiam comigo. Viver para a glória de Deus é o resultado inerente de quem passou da morte para a vida em Cristo. Vamos lá, todos agora? Viver para a glória de Deus é o resultado inerente de quem passou da morte para a vida em Cristo. Amém. Eu quero terminar contando uma história. Eu comecei contando uma história e termino com uma história. Em 1981,
Dr. Michael Channel trabalhou incansavelmente para salvar a vida de um bebê prematuro que tinha poucas chances de sobrevivência. Tem uma imagem aí. Bebê prematuro, complicações, e o Dr. Michael Channel fez de tudo ali com a sua equipe para poder salvar essa criança. 30 anos depois, o Dr. Michael Channel sofreu um acidente de carro, vai mostrar as fotos aí, uma foto grave, que lhe causou queimaduras, ferimentos internos, e ele perdeu 2 dedos. O paramédico Chris Trock trabalhou incansavelmente para salvar a vida de Michael. Chris era o bebê prematuro que foi salvo pelo Dr. Michael Channel. No começo eu falei daquele padre que salvou o Hitler e ele viveu uma vida desastrosa. Mas o Chris foi poupado da morte e hoje vive para fazer o bem, como bombeiro, como policial lá na cidade dos Estados Unidos. Queridos, nós, eu e você, muito mais, nós temos uma razão muito maior para fazermos a vontade de Deus. É porque Ele nos salvou, Ele nos tirou da morte e nos deu vida com Cristo. Queridos, eu queria fazer um apelo para a igreja em primeiro lugar, para você que já está convicto da sua fé, para você que já teve um encontro pessoal com Jesus ressurreto. Eu quero fazer um apelo para que você viva para a glória de Deus, não viva para você. Na verdade, você vai encontrar sentido na sua vida, cumprindo a vontade do seu Salvador. Ele não tirou você da vida vazia que você vivia, para você continuar vivendo da mesma maneira. Jesus te chama do jeito que você está, mas Ele se recusa a deixar você dessa maneira. Ele quer imprimir em você a sua imagem. Então, se você entendeu essa mensagem, se o Senhor, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você quer nesta noite renovar a sua caminhada com o Senhor, e viver para a glória de Deus, eu quero convidar você a ser corajoso, corajosa, se levantar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver para a glória do meu Salvador. Eu quero viver exclusivamente para que o nome dele seja cada vez mais conhecido, temido e honrado. Se Deus trouxe essa convicção no seu coração, e você percebe que ainda está faltando algo, que você ainda está tentando negociar alguma coisa com Deus, o Senhor Jesus disse que não dá para ganhar os 2 mundos, pessoal. Não dá para servir 2 senhores. Não dá para ganhar os 2 mundos. O Senhor quer que nesta noite você se decida: eu vou viver para a glória dele. Eu vou viver para a glória do Salvador Jesus. Venha à frente. Eu não faço nada. Só Deus é capaz de fazer alguma coisa. Só o Evangelho é capaz de salvar e transformar. Só Jesus merece toda a honra, toda a glória. Venham. E você que ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, esta noite é a noite que Deus quer mudar a sua vida. Venha andar com este povo, com esta igreja. Venha ser um discípulo de Cristo Jesus. Numa noite como essa, no dia 14 de abril de 1996, era aniversário do meu grande amigo Eduardo Duda. Mas naquela noite, no dia do aniversário do Duda, do Eduardo, eu conheci de verdade o meu melhor amigo, que é Jesus de Nazaré. E a partir daquele dia eu comecei a segui-lo, a andar com ele. Eu vim à frente, manifestei publicamente a minha decisão. E eu lembro quando eu sentei num banco assim à direita, um jovem virou para o meu lado e falou assim: rapaz, você entregou sua vida para Jesus? Sim, eu entreguei.
Ele falou: você nunca vai se arrepender dessa decisão. Já se passaram 26 anos. E Deus sabe, Deus é testemunha. Não teve um dia que eu me arrependi de andar com Jesus. Eu nunca olhei para trás. Pela graça de Deus. Porque o meu alvo é Cristo. O meu alvo é a glória de Deus. Igreja, vocês que estão aí, fiquem em pé. Ergam suas mãos às pessoas que estão aqui à frente. Vamos orar por eles. Vamos orar por nós. Eu preciso da força de Deus na minha vida. A Deus toda a glória. Vamos orar, vamos orar. Pai bendito, o Teu Evangelho é poderoso, o Teu Evangelho é verdadeiro. E quando nós proclamamos o Teu Evangelho, o Teu Espírito tem liberdade para trabalhar nos corações. Ó Deus, o Senhor tocou em algumas vidas aqui nesta noite. E nós Te glorificamos. E nós pedimos para que o Senhor faça uma obra tremenda nessas vidas para a Tua glória, Senhor. E que o Senhor use esta igreja para fortalecer o caminhar dessas pessoas, daqueles que estão manifestando hoje a fé, esse início dessa jornada cristã. Senhor, usa Teu povo para discipular, para cuidar, para pastorear, para que essa família cresça, se una cada vez mais, e o nome de Jesus seja conhecido nessa cidade. Ó Deus, dê Guarulhos a esta igreja. Salva, Senhor, vida por meio desses irmãos. Que nesta semana, Senhor, eles possam viver para a Tua glória. Que eles sejam instrumentos do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz. E que a verdadeira esperança chegue a corações que estão quebrantados, perdidos, distantes, condenados, mas que encontrem em Cristo Jesus vida, vida eterna, vida verdadeira, vida plena, vida abundante. Ó Deus, Te damos toda a glória e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Pode sentar. Só Tu és digno, Pai. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és.
Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Ele é santo, diga mais uma vez. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir a nossa vida em Ti, Jesus, pois em Ti nada pode abalar, em Ti nós nunca seremos abalados, Pai, pois a nossa vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Vamos cantar isso, eu vou construir. Eu vou construir. Tu és meu. E eu vou construir, vem. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche no meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar. Eu vou construir, diga Espírito de... Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluias, essa é a nossa certeza, que temos a nossa vida construída nessa rocha que é Jesus. Meu irmão, vai na paz do Senhor. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Mas não vá embora direto não. Me sopraram aqui no ponto que hoje tem um lanche de pernil. Você já comeu um lanche de pernil? Eu tenho certeza disso. Mas nunca comeu o lanche da PIBG. É inigualável. Então não vá embora direto, tá bom? Desce ali no nosso lounge, à minha esquerda ali, descendo as escadas. Vamos passar um tempo ali pra gente se conhecer, tá bom? Não vai embora direto não, se você não tá com muita pressa. Na segunda-feira nós temos culto de oração aqui. Na quarta-feira nós temos culto de estudo bíblico. Então não perca, não fique de fora, participe aí das atividades da igreja. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus.